dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário que o espectador da Telebumba esteja sincronizado. Algumas notas introdutórias antes de dar início a estes nossos episódios, que esperamos ser do agrado de todos, sabendo nós, no entanto, que estão repletos de falhas técnicas, derivado ao facto do bunker da Bumba na História estar desprovido de meios tecnológicos que nos permitam fazer efeitos especiais de alto gabarito. Ainda assim, com humildade, afirmamo-nos como uma concorrente à telescola da RTP, já que não há telescola para o ensino secundário. Por isto, e dado o adiantado da hora, iniciemos então a nossa sessão, hoje sobre o tema a cultura da catedral. Para iniciar, escolhemos esta iluminura, retirada do manuscrito de Gerard de Roussillon, datada do século XII, que nos dá a conhecer processos construtivos medievais, assim como permite-nos visualizar alguns indícios do novo estilo artístico, o gótico. Neste episódio, vamos desenvolver de forma detalhada o subtema As Cidades de Deus, caracterizando a Europa das cidades entre os séculos XII até meados do século XV. Quando, em 1204, os cavaleiros da Quarta Cruzada conquistaram Constantinopla, capital do Império Bizantino, depararam-se com uma cidade muito mais rica e deslumbrante do que qualquer cidade ocidental. Este contacto com o Oriente, intensificado pelas trocas comerciais que as guerras incrementaram, veio contribuir para as alterações sociais, políticas e culturais que se viriam a verificar no continente europeu. Mas não só. Ao longo do século XII, um extenso período de clima moderado, um período de paz e de relativa estabilidade política, e as inovações técnicas na exploração agrícola, que favoreceram o maior aproveitamento dos solos e o aumento da produtividade, motivaram o aumento do comércio e do artesanato, do qual resultou um aumento demográfico e uma generalizada melhoria das condições de vida das populações. Na verdade, dois fatores reforçaram-se mutuamente, vindo a ser determinantes para esta transformação na sociedade. Em primeiro lugar, o crescimento do comércio e, consequentemente, o ressurgimento das cidades. Como resultado das peregrinações, das deslocações dos cruzados e da necessidade de fundação de pontos de abastecimento, estabeleceram-se importantes redes comerciais entre o Oriente e a Europa Ocidental. Cidades como Paris e Marselha, em França, Londres, Bristol e York, em Inglaterra, Bruges e Gand, em Flandres, Frankfurt e Nuremberga, na Alemanha, Veneza, Génova, Pisa e Florença, em Itália, converteram-se em importantes centros comerciais e mercados financeiros. Desta dinâmica, nasce uma economia de mercado, isto é, uma economia onde a movimentação de produtos e a circulação de moeda por via das trocas comerciais gera acumulação de riqueza por parte de produtores, comerciantes e banqueiros,
originando uma nova elite social com poder sobre este sistema económico, a burguesia. Surgem, igualmente, bancos que recebiam depósitos de moeda e faziam empréstimos mediante a cobrança de juros. Surgem também cambistas, que trocavam moedas nas feiras e nos núcleos urbanos por cheques e letras, e assim evitavam o transporte de valores monetários. Em síntese, enquanto o sistema feudal, cuja riqueza se baseava na posse de terras e propriedades, começava a desintegrar-se, o desenvolvimento da produção agrícola, do artesanato e do comércio fazia ressurgir as cidades e a vida urbana, dando origem a esta nova classe de proprietários, a burguesia mercantil, que rapidamente adquiriu grande poder económico. Desta expansão económica resultaram profundas alterações políticas, sociais e culturais, pois a burguesia vai crescer, vai tornar-se mais culta e vai, sobretudo, disputar privilégios e estatutos sociais que até então eram exclusivos da nobreza. O espírito da época estava, pois, a mudar, e a arte beneficiou com isso. É que à clientela eclesiástica e aristocrática juntava-se agora a burguesia. A partir do século XII, e com o renascimento das cidades, a eclosão gótica manifestou-se desde logo na catedral. A catedral era, pois, a igreja urbana por excelência e sede do bispo que, assim, se autonomizava em relação ao poder do rei, de quem dependera até então. A catedral é, para além da ousadia técnica e empreendedora do homem medieval, o esforço supremo de uma sociedade em busca de Deus. No século XII, o novo estilo artístico concretiza-se nele. Esse ele que sofrera também alterações na sua própria representação. Ao Cristo Rei Pantocrátor majestático oriental do românico, que estamos a ver, vai-se suceder um Cristo Salvador do homem. Mas se, por um lado, a sociedade manifesta uma tendência para a laicização e a consequente secularização, não deixou, porém, de ser um mundo fundamentalmente agrário e aristocrático, em cujas cortes se desfrutavam canções trovadorescas que falavam de amores idílicos, de cavaleiros heróicos e de um mundo lúdico que vamos encontrar nas ilustrações dos livros. E la maestra comandante
Ella, se lo di Barcela. Baila mia, baila mia, ella, pensa l'alto destra fa, ella, che ognuno di voi è fatta meraviglioso, baila mia, baila ai Maria torna, ella, questa danza che brilla, ai Grecia baciana, il sonno sulla tavola non amoroso, baila mia, ella, e se te faceva, che il padrone ha la palla di giorno, baila mia, Todavia, após este período de desenvolvimento económico e progresso social, vários fatores vão contribuir para uma recessão económica e uma nova fase de estagnação nos finais do século XIV. Novas alterações climáticas, quebras na produção agrícola e o aumento dos preços dos cereais provocaram o alastramento da fome entre a população mais pobre. Já o crescimento urbano e desordenado e as más condições higiênicas conduziram à propagação de doenças que, em meados do século XIV, conheceu uma mortífera pandemia, a peste negra, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Entretanto, França e Inglaterra envolveram-se num prolongado conflito, a Guerra dos 100 Anos, que, embora tenha decorrido em períodos intermitentes, foi um conflito generalizado a quase toda a Europa e que muito fragilizou os reinos envolvidos. Como consequências, verificou-se o aumento da taxa de mortalidade. Como já foi referido, mais de 1/3 da população europeia terá morrido neste período. Por outro lado, acentuou-se a depressão económica, derivado não só à falta de mão de obra, mas também à desvalorização da moeda e à necessidade que as monarquias sentiram em aumentar os impostos sobre a população para suportarem os custos da guerra. Finalmente, a descrença e o descontentamento entre a população mais vulnerável fez aumentar por toda a Europa as revoltas sociais do povo contra os privilégios da aristocracia e da burguesia, acentuando assim o ambiente de instabilidade e degradação social. A Igreja Cristã não ficou imune a este panorama de crise e em 1378 a cristandade deparou-se com o grande cisma do Ocidente, uma crise religiosa só terminada em 1417 que conduziu à existência de 2 papas, o Papa Urbano VI, em Roma, eleito pelo conclave, e o Papa Clemente VII, em Avignon, imposto pelo rei de França. Chamo a vossa atenção para esta ilustração de um mapa medieval, onde se pode ver Roma personificada como uma viúva, de luto, com a perda do papado. Pois bem, é neste ambiente paradoxal de recessão, depressão e ceticismo que no final do século XIV surgiram nos meios urbanos os primeiros sinais do Renascimento que se verificaria a partir do século XV. Caro seguidor da Telebumba, esperamos que tenha gostado desta nossa emissão. Aproveitamos para dizer que o tema do nosso próximo evento é Catedrais e Universidades. E não esqueça, siga-nos na página do YouTuber. Aqui está ele. Até breve.